Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Amado, Deus me deu um tema nessa noite, Jesus prega em Nazaré 6 lições, texto de Marcos capítulo 6, do 1 ao 6, nós vamos ler apenas o verso 2. Vamos à leitura do texto então. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Senhor. Queridos, esse texto fala acerca do fato de Jesus não ser bem recebido em Nazaré da Galileia. Optaram em não crer no ministério de Jesus, né? Então, para mim, é o capítulo da incredulidade. Enquanto que Marcos capítulo 5 é o capítulo da fé, na minha opinião. Por quê? Jesus operou 2 grandes sinais em Cafarnaum no capítulo 5. Né? Primeiramente, ele lá na aldeia dos Gadarenos, ele liberta aquele homem que estava endemoniado, uma legião de demônios. Após isso, ele vem para Cafarnaum. Lá, ele cura a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava enferma, né? Que encheu o coração de fé e determinou tocar nas vestes do Senhor, porque ela cria que ela seria curada, e assim aconteceu. E após isso, Jesus, ele ressuscita a filhinha de 12 anos de Jairo. Então, amados, a Bíblia nos ensina que após isso, no verso número 1 do capítulo 6 de Marcos, partindo dali, ele chega à sua terra, né, onde ele cresceu, Nazaré da Galileia, e os seus discípulos o seguiram. Aqui eu já aprendo uma primeira lição, amados. Pessoas que passam muito tempo juntas tendem a ficar parecidas. Os discípulos, eles se pareciam muito com Jesus, Jesus se parecia com eles. Tanto isso é fato que lá no Getsêmani, quando Judas entregou Jesus nas mãos dos guardas dos principais sacerdotes, para diferenciar quem era um do outro, Judas deu um beijo em Jesus, né, porque eles não iriam conseguir discernir, né, diferenciar quem seria ali o líder dos 12, o mestre. Amém? Então, quanto mais você orar, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você jejuar, quanto mais você obedecer a palavra de Deus, amém? Mais você vai se parecer com o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo também já habita em você, já habita em mim, amém? Nós que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Verso 2, vamos ler novamente então. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, nisso aqui, eu aprendo uma segunda lição. O meio ao qual nós pertencemos interfere nas nossas ações. Mas Nazaré da Galileia foi uma das 2 situações no qual Jesus se maravilhou. Apenas 2 vezes Jesus se maravilhou. Jesus se maravilhou quando o centurião de Cafarnaum creu que apenas uma palavra de Jesus seria o suficiente para curar o servo dele, e Jesus também se maravilhou acerca da incredulidade dos moradores de Nazaré. Tá? Então, o meio aonde nós vivemos, pertencemos, amados, interfere sim nas nossas ações. Então, cuidado, né, acerca dos lugares que você anda, cuidado com as pessoas que estão convivendo com você. Bom, o exemplo disso, em Marcos 8, 22, Jesus, para curar aquele cego, teve que tirar ele da aldeia de Betsaida, cuspir nos olhos dele, impor as mãos, né, orar por ele. Aí Jesus pergunta uma primeira vez se ele estava enxergando perfeitamente. E aí ele diz: estou vendo homens como árvores que andam. Jesus impõe as mãos novamente, ora por ele e ele é curado, né, restaurado a sua visão de uma maneira perfeita. Jesus olha para ele e diz: vai para a tua casa e não entres mais nesse lugar, nessa aldeia. Não fala mais com ninguém daqui. Tá? Então, muito cuidado onde você convive, cuidado, tá bom? Onde você coloca as plantas dos seus pés, as pessoas que andam com você, tá? Um alerta da parte de Deus para minha vida e para a tua. Terceira lição: não espere que pessoas carnais discirna aquilo que é espiritual. Preste atenção em algo: aonde há incredulidade, tá? A carnalidade impera, tá bom? Ali a carnalidade imperava, amados, em Nazaré da Galileia. Eles não discerniram que tinha chegado o tempo do próprio Deus mostrar ao mundo o seu filho, tá? O Messias prometido a Israel, tá bom?
Outra coisa, outro exemplo também, João capítulo 3, Nicodemos, que era um líder do Sinédrio, príncipe entre os judeus, conhecia a palavra do Senhor, também não discerniu o que ele estava falando a primeiro momento com o Messias. Depois ele se converte, mas a primeiro momento ele agiu com incredulidade também. Ele chega até Jesus e fala: mestre, nós sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode operar esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que Jesus disse para ele? Na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí ele diz para Jesus: Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Vou tornar a entrar no ventre da minha mãe para nascer novamente? Jesus falou: Nicodemos, o negócio é espiritual, é nascer da água e do Espírito. Posteriormente, Nicodemos, ele se converte, tá? Mas não espere que pessoas carnais discirna aquilo que é espiritual, tá bom? Verso 3 e o 4, então, olha só o que eles começam a dizer. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua terra. Amados, esse provérbio era muito dito naqueles dias, é dito nos dias de hoje, é deixado na palavra de Deus e é uma grande verdade também. Tá bom? Então, tenha essa certeza no teu coração aí acerca do que eu vou te dizer agora nessa quarta lição. Prepare o teu emocional para que a decepção com pessoas de perto não atrapalhe a sua vida espiritual, tá bom? O teu ministério. Muitas vezes quem vai duvidar da tua chamada, da tua vida espiritual, do teu ministério, da tua vida em santidade, da tua fé, dos teus dons, são pessoas de perto. É cônjuge, é irmão, é irmã, é pai, é mãe, é filho. É esses que vão primeiramente duvidar de mim e de você e vai abalar se você não estiver preparado, o teu emocional. Jesus não se abalou. Ele simplesmente ficou admirado, chamou os seus discípulos, foram para as aldeias vizinhas e lá pregaram o evangelho e efetuaram grandes sinais, né? Exemplo disso, a Bíblia diz que lá em Lucas 17:11, ele passa pela aldeia dos samaritanos também da Galileia, né, em direção a Jerusalém. A Bíblia diz que ali ele cura 10 leprosos. Amém? Então prepare o teu emocional aí para você não ser abalado, tá bom? Verso 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, quinta lição. Isso aqui é um grande ensinamento para mim e para você, tá? Deus reage à incredulidade com inoperância. Amados, na maioria das vezes, maioria esmagadora, aonde estiver incredulidade, o poder de Deus não age, tá? O nosso Deus não precisa da nossa fé para operar um sinal, para operar um milagre. Fato é que lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim sem ela pedir. Ela apenas chorava. Em Atos capítulo 3, Pedro e João curaram aquele coxo na porta formosa do templo sem ele pedir, ele queria apenas uma esmola. Mas na grande maioria das vezes, simplesmente Deus, ele não vai operar aonde houver incredulidade. Verso 6 então, diz assim, ó, e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus não foi bem recebido em Nazaré. Quem foi abençoado foi os vizinhos, então as aldeias vizinhas. Então, sexta lição, quem escolhe se vai crer ou não no Evangelho somos nós, tá bom? Preste atenção em algo. Na obra de Deus, amados, não existe um plano B, existe apenas um plano, é o plano A. É pregar o Evangelho, tá bom? E quem vai escolher se vai receber Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos nossos pecados, não é verdade? Nascer de novo, obedecer a palavra de Deus, somos eu e você, amados, tá? Então escolha crer, escolha entregar a tua vida para Jesus, se arrependa dos teus pecados, tá? Para que você, para que nós possamos entrar no céu, amém? Então, guarda essas lições, essas 6 lições, dentro do teu coração e coloque em prática, a tua vida vai ser grandemente abençoada. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, grava, meu Pai, essa pequena ministração no nosso coração e nos ajuda a colocar em prática. A tua palavra diz, meu Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor.
Que o Senhor venha, meu Pai, nós ouvimos a ministração, que o Senhor venha guardar no nosso coração. Nos ajude, Espírito Santo, a colocar em prática, em nome de Jesus, esses ensinamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Então eu me chamo o pastor Fábio Rogério Melo. Se você gostou, curte, você vai estar me dando fôlego para continuar a minha caminhada. Se você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, que Deus te abençoe grandemente. Eu vou ser eternamente grato pelo teu gesto. Deus te abençoe.